Pessoal, a gente vai entrar agora na parte puramente de gráficos. Eu vou fazer o seguinte, a técnica que eu vou usar para te ensinar vai ser através de comparações. Então a gente vai ver aqui um primeiro par de gráficos, depois a gente vai para o segundo, terceiro e assim por diante. O que eu quero fazer com vocês? A maioria de vocês tem o hábito de ficar decorando o gráfico. Gente, gráfico não se decora, gráfico se lê. Você tem que saber ler qualquer gráfico. A interpretação não é tão difícil assim, mas o que eu percebo em sala de aula é que o pessoal não sabe ler. Se você não sabe ler, interpretar fica pior ainda. Então eu vou fazer sempre com pares, comparando gráficos de mesmo aspecto para te mostrar alguns detalhes. Então, por exemplo, só de eu desenhar esse gráfico aqui, ó. Você tem que bater o olho e saber me falar o que está acontecendo aqui. Isso é um movimento de um objeto. Esse cara está fazendo o quê? Agora, olha o que a gente faz em prova. Te dou gráficos exatamente com o mesmo aspecto. E por que eu estou fazendo isso? Porque o que eu noto mais em sala é que a maioria esquece de olhar a grandeza que eu estou estudando. Muitos alunos olham isso e veem, no caso aqui, olha, o tempo está passando e a posição não muda. A posição é constante. Então esse cara está o quê? Parado. Acabou. O problema é que o cara guarda na cabeça, nossa, quando tiver assim, tá parado. Aí cai no gráfico, cai na prova, isso aqui, e você esqueceu de olhar qual é a grandeza, e vai falar que isso aqui é parado também. Tem gente que vai fazer o contrário, ele guarda ou memoriza esse aqui, olha, o tempo passa e está constante a velocidade. Ah, se a velocidade é constante, movimento constante. Para com isso, não existe movimento constante. Isso aqui é movimento uniforme. Aí o aluno decora que isso é movimento uniforme, aí cai isso na prova, ele vai falar que isso aqui é movimento uniforme. O que eu quero chamar a atenção, então, no primeiro momento? Sempre olhe para a grandeza. A primeira, à medida que o tempo passa, a posição não muda. Se a posição não muda, simples assim, esse cara está em repouso. Jacques, e como é que eu leio isso? Gente, como é que se lê um gráfico? Fazendo os pontinhos mesmo, assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, intervalos de tempos iguais. Passou um certo tempo, esse cara se encontra nessa posição. Passa um outro tempo, o mesmo intervalo de tempo, esse cara se encontra nessa mesma posição. E assim por diante, ó. À medida que o tempo passa, eu vejo que a posição é sempre a mesma. Pronto, está em repouso. Ler o gráfico, simples assim. Agora, no de baixo, o que eu faço? Fazendo a leitura, à medida que o tempo passa, chegou aqui no gráfico, ó, a velocidade é essa. O mesmo intervalo de tempo depois, olha lá, passou o mesmo intervalo de tempo, veio para o mesmo local. O mesmo intervalo de tempo depois, mesmo local. Mesmo local o quê? Mesma velocidade. Então, o segundo gráfico, à medida que o tempo passa, a velocidade não muda. Gente, se a velocidade não muda, que movimento que é esse? Uniforme. Você sabe onde a maioria erra, né? Esse gráfico aqui mostra que o cara está com movimento retilíneo uniforme. Tem alguma coisa no gráfico que me informa se esse cara está andando em linha reta? Não tem. Não vai dar bobeira de falar que isso aqui é um cara andando na horizontal. O gráfico é que é horizontal, não é a estrada que é uma horizontal. Cuidado, gráfico não apresenta o trajeto. Jacques, como é que eu vou saber qual que é o trajeto? Ele vai ter que desenhar ou ele vai ter que falar. O gráfico a seguir representa o movimento de um objeto em linha reta. Se ele disser isso, aí eu vou escrever aqui. Eu escreveria movimento retilíneo uniforme, tá bom? Bom, vem cá. Muita prova gosta de dar gráficos e eles pedem
calcule a distância percorrida. Aqui eu não coloquei números, mas se passassem aqui 3 segundos e a posição é sempre 10, qual foi a distância percorrida? Tem aluno que é tão viciado em frases prontas que ele chega e fala o seguinte: é a área. A área do gráfico fornece a distância. Não é isso que você aprendeu. A área do gráfico é de velocidade por tempo que fornece a distância. Por isso que eu vou insistir o tempo inteiro nessa aula. Você tem que ler o gráfico. Gente, se o tempo passa, a posição não muda, qual é a distância que eu percorri? Nenhuma. Então a distância percorrida ali foi nula. Tranquilo? Agora, no de baixo, qual foi a distância percorrida? Jacques, no movimento uniforme, distância é igual velocidade vezes o tempo. Beleza, mas agora eu quero só por meio do gráfico. Lá na aula de movimento uniforme eu mencionei isso, só que eu havia dito que teríamos uma aula só de gráfico. Então, vou repetir de novo o que eu já disse lá atrás. No gráfico de velocidade por tempo, a área sob o gráfico vai fornecer a distância percorrida. Área do quê? Então, eu vou sombrear aqui, ó, o que tiver entre o gráfico e o eixo do tempo. Então, essa área aqui, ó. Então, se eu calculasse a área daquele retângulo, eu teria a distância percorrida pelo móvel, tá bom? Beleza. Olha só como é que é fácil subir o nível da aula. Quer ver? Esse movimento é uniforme. Você saberia me dizer se esse movimento é progressivo, se ele é retrógrado ou se não dá para saber? Entre aspas, esse cara está indo ou ele está voltando? Se esse cara estiver andando no sentido positivo, se o sentido positivo for para lá, esse gráfico, o cara está indo para lá ou ele está andando no sentido oposto? Ou não dá para saber? E aí? Se você não souber responder isso, você vai assistir a segunda aula de cinemática, tá? Onde está lá o título, inclusive, velocidade média, e depois vem velocidade negativa. Para você entender o conceito. De qualquer forma, você relembrar o conceito, aliás. Aqui o que eu tenho? Jacques, não tem estrada, como é que eu vou saber? Uai, como que eu vou saber? O que é movimento progressivo? É mover-se no sentido crescente da trajetória. E movimento retrógrado é aquele que se move no sentido decrescente da trajetória. Jacques, mas aqui eu não sei se é crescente ou decrescente. Sabe sim. Como? Quem tem movimento progressivo se desloca no sentido crescente da trajetória. Logo, a velocidade é positiva. Quem tem movimento retrógrado se move no sentido decrescente da trajetória e a velocidade é negativa. Não tem números ali, mas você concorda que essa linha verde está acima da origem? Essa velocidade aqui, seja lá qual for o valor dela, é positiva, eu tenho certeza disso. Ou seja, nesse gráfico, o movimento é progressivo. Movimento progressivo. Por que eu sei isso? Por causa da velocidade ser positiva. Então, esse movimento é progressivo e uniforme, tá bom? Bom, isso é o que a gente faz daqui para frente. Então, vamos para o segundo par. Eu vou fazer 2 gráficos, um de posição por tempo e um de velocidade por tempo. E eles vão ter exatamente o mesmo aspecto. Olha eu desenhando aqui, ó. Esse aqui, assim, e esse, assim. De cara, eu quero que você leia que movimento que é esse. Lembrando que você tem sempre 4 opções. Ou o cara está parado, ou em repouso, ou o movimento é uniforme, ou é acelerado, ou ele é retardado. E aí? Vamos começar pelo mais fácil. Quase ninguém erra o gráfico de baixo. Ele é quase meio óbvio, porque à medida que o tempo passa, eu vejo que a velocidade aumenta. Ô Jacques, se eu estou vendo que a velocidade aumenta, que movimento que tem que ser esse? Você concorda que o movimento tem que ser acelerado? Então, movimento acelerado. Tá, o problema é que você vê isso. Na hora que cai esse aspecto aqui,
A maioria não presta atenção nisso aqui, ele simplesmente vê, olha, tem um treco aqui ó, aumentando. Quando aumenta, movimento acelerado. Pera, quem está aumentando? A posição aumenta. E quando a posição aumenta, que movimento que é esse? O que é? Vou até apagar aqui, ó. Porque tem gente que esquece desse detalhe. Se eu fizer uma estrada assim, ó, 0, 10, 20, 30, aqui é a posição. Quem se mover para a direita é movimento progressivo ou retrógrado aqui? Você concorda que esse cara está se movendo no sentido crescente da trajetória? Esse cara tem movimento progressivo. Se esse cara estiver andando para cá, no sentido contrário, ou melhor, no sentido decrescente da trajetória, esse movimento é o retrógrado. Ou seja, esse cara aqui tem velocidade positiva e esse tem velocidade negativa. Pois bem, aqui, o que eu tenho? O tempo passa e a posição aumenta. Gente, se a posição aumenta, o que você pode falar de cara só de olhar? Que o movimento é progressivo. Movimento progressivo. Isso é o que a gente vê. Agora, Jacques, tudo bem. O gráfico está me mostrando que o cara está indo para frente, né? Está com movimento progressivo. Mas eu quero saber como ele está indo para frente. Com movimento acelerado, retardado ou uniforme. Esse é um dos gráficos mais difíceis que a gente vê em sala de aula. É o que o pessoal mais tem dificuldade de saber ler. Ué, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a mesma técnica dos pontinhos aqui, de leitura de gráfico? Eu vou escolher intervalos de tempos iguais. À medida que o tempo passa, repare que, olha, soltou o tempo aqui. À medida que o tempo passa, repare que ele saiu. Não foi da origem do zero, né? Ele saiu de algum lugar qualquer e veio para cá. O mesmo intervalo de tempo depois, para cá. Aí vai seguindo isso. À medida que o tempo passa, o que a gente vê? A posição só aumentou. Mas olha como que um bom desenho ajuda. A posição aumentou. Mas aumentou como, hein? Vocês conseguem enxergar que a posição aqui, ó, aumentou esse tanto, esse tanto, esse tanto. Você concorda que isso aqui todo tem o mesmo tamanho? O que nós vemos? Que à medida que o tempo passa, esse móvel percorreu sempre posições cada vez maiores, só que no mesmo intervalo. Ou seja, eu vejo que ele percorre distâncias iguais. Porque se esse cara inventa número, se você tiver muita dificuldade, se aqui for 10, aqui ó, vai ser 20, 30, 40. À medida que o tempo passou, ele percorreu sempre o mesmo intervalo de espaço. Logo, ele percorreu distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, aqui está andando de 10 em 10. E se eu ando distâncias iguais em tempos iguais, se você assistiu a minha aula lá atrás, que movimento que é esse? Uniforme. Então, percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então, já sei que esse gráfico é de movimento uniforme. Pessoal, esse cara, já que o movimento é progressivo e uniforme, você concorda que a velocidade é positiva? E olha que legal, esse gráfico de velocidade por tempo é exatamente esse gráfico de posição por tempo. Os dois têm exatamente o mesmo significado, só que os formatos muito diferentes, né? Bom, o que mais? Existem outras técnicas de enxergar. Isso aqui do pontinho, da leitura propriamente dita, é o método que eu acho que é o mais seguro. Porque se você souber ler o gráfico, não tem como errar. Mas no vestibular, seria legal você gastar o menor tempo possível. Eu prefiro usar uma técnica, é um pouquinho mais matemática, mas fica a seu critério. Vocês concordam que isso aqui é uma reta? E se é uma reta inclinada, quando eu tenho um gráfico y versus x, se aparecer uma reta inclinada,
Isso é uma equação de qual grau? Isso aí não é uma equação de primeiro grau? Isso aí não é uma função linear? E vem cá, na física, qual é a equação S versus T que tem como função do primeiro grau? Não é o tal do só sorvete? S igual a SO mais VT? E a equação só sorvete só pode ser usada se essa velocidade for o quê? Constante. Pronto, movimento uniforme. Eu acho muito mais rápido. Apareceu o gráfico de posição por tempo. Nossa, é uma reta. É aquela equação do primeiro grau. Essa equação só é usada no movimento uniforme. Muito mais rápido, não tem nem que ler o negócio, tá? Já no gráfico de baixo, ele é mais fácil, porque todo mundo concorda que aqui o tempo passa, a velocidade aumentou. O movimento ele é acelerado. Mas a pergunta que a gente poderia fazer é, esse movimento é uniformemente acelerado? Ou seja, a aceleração é constante? Aqui o movimento é uniforme, não tem aceleração. Vamos considerar que o cara está andando em linha reta. A aceleração seria zero. Aqui o movimento é uniforme, aceleração zero. Aqui o movimento é acelerado. Tem aceleração, ela é constante? Bom, vamos ver aqui, ó. À medida que o tempo passa, o que a gente vê? A velocidade aumenta. Só que aumenta sempre na mesma quantidade. Olha aqui, ó. Isso tem o mesmo tamanho que isso, que o mesmo tamanho que isso. Se eu vejo que a velocidade aumenta em quantidades iguais, então aqui a aceleração tem que ser constante. Qual é a definição de aceleração? Não é a variação da velocidade em função do tempo? Se a velocidade varia em quantidades iguais, à medida que o tempo passa, se ela aumenta em quantidades iguais, então o movimento tem que ser uniformemente acelerado. Não vai falar que é movimento uniforme, não. É uniformemente, eu estou abreviando aqui. Uma outra forma de você enxergar que a aceleração é constante. Isso aqui não é uma reta inclinada de novo, igual aqui em cima? Aí eu te pergunto, na física, qual é a equação que relaciona velocidade por tempo e que é uma função do primeiro grau? Não é a equação V igual a VO mais AT? Essa equação só pode ser usada se a aceleração for constante. Então, aqui eu sei que o movimento é uniformemente acelerado. Beleza. Me fala uma coisa, esse movimento progressivo, retrógrado ou não dá para saber? Todos os valores aqui são o quê? Positivos. Se todo mundo aqui é positivo, então eu tenho certeza que esse movimento aqui é progressivo. Vamos dar prosseguimento aqui ainda a esse gráfico aqui, ó. Não ia caber do lado de cá, então estendi para lá. Então, ó, seguindo aqui, ó, fiz tudo isso, continuo aqui agora. Existe uma outra maneira de você interpretar esses gráficos. Vem cá, o gráfico é de posição por tempo. Se eu sei que a função é do primeiro grau, S não é igual a SO mais VT. Se você lembra de matemática, Y é igual a AX mais B, não é? Quem é o coeficiente angular da reta? Ou seja, quem que vai medir a inclinação dessa reta? Sempre que for no gráfico de posição por tempo, o coeficiente angular é a velocidade. Então, a inclinação da reta vai fornecer o valor da velocidade. E para que você lembre disso, qual é a definição primitiva, matematicamente falando, de velocidade? Velocidade não é delta S sobre delta T? E aí, pessoal, como que isso
te ajuda em prova. Por exemplo, eu posso te dar um gráfico de posição por tempo com os famosos gráficos 2 em 1. Por exemplo, A e B aqui, ó. Classifica o movimento aqui para mim. São duas retas inclinadas no gráfico de posição por tempo. Eu já sei que os dois têm movimento o quê? Uniforme, já discutimos tudo aqui. Mas você nota que um está mais em pé do que o outro? Um não está mais inclinado do que o outro? E aí, gente, na física, quando se fala em ângulo de inclinação no gráfico, é sempre em relação à horizontal. Você concorda comigo que o ângulo de A é maior do que o ângulo de B? Então, quem tiver maior ângulo tem que ter maior velocidade. Então, inclinação de A é maior. Não coube aqui. Inclinação de A é maior que a inclinação de B. Logo, a velocidade de A é maior que a velocidade de B. Tem gente que dá bobeira aqui, ó, ao ler isso aqui. Ah, legal, então o A está acelerando mais do que o B. Acelerando? O movimento não é uniforme? Aqui você pode falar que o A é mais rápido do que o B. Mas você nunca vai poder falar que o A aqui está acelerando mais do que o B. Cuidado com as palavras. Já no de baixo, o que eu tenho? Aqui, o gráfico de velocidade por tempo é uma equação, é uma linha, uma reta inclinada. O gráfico vem de uma função do primeiro grau. Quem é o coeficiente angular da reta? A aceleração. Então, agora, o ângulo de inclinação fornece a aceleração. A inclinação da reta no gráfico V versus T fornece a aceleração. Lembra qual é a fórmula de aceleração? Delta V sobre delta T. E para te lembrar isso também, se eu fizer o famoso 2 em 1, dois gráficos A e B, o tempo passa, os dois a velocidade aumenta, os dois têm movimento acelerado. Aliás, os dois são uniformemente acelerados. Tá, e daí? O ângulo é diferente. Olha o anglão de A, olha o anglinho de B. Quem tiver maior inclinação tem maior ângulo. E quem tem maior ângulo tem maior aceleração. A inclinação de A maior que a inclinação de B. Então, a aceleração de A é maior que a de B. Ô Jacques, aqui eu posso falar que o A está acelerando mais do que o B? Aqui sim, no de cima que você não podia. Jacques, por que seria bom saber isso? Porque dependendo do aluno, gente, tem 3 maneiras de enxergar a classificação de movimento. Eu te mostrei 2. Uma, fazendo os pontinhos. A segunda, a análise um pouquinho mais matemática do formato da equação, do formato do gráfico e lembrar da equação. E uma terceira, que é através desse método aqui. Olha o que eu vou fazer. Também é prático pra caramba. Gráfico de posição por tempo. Basta você lembrar, ó, no gráfico de posição por tempo, o ângulo fornece a velocidade. Se eu escolher aqui, ó, regiões na horizontal, olha esse ângulo, olha esse ângulo. O tempo passou e o ângulo de inclinação na reta é sempre o mesmo. Se a inclinação é a mesma, então indica que a velocidade é a mesma. Aqui, ou seja, um movimento uniforme. Esse aqui, a maioria não tem problema, né? Já enxerga que o movimento é acelerado, que a velocidade aumenta. E olha aqui, ó, vou escolher 2 pontos. Olha o ângulo de inclinação nesse ponto. Olha o ângulo de inclinação nesse ponto. Lembrando, a inclinação é sempre em relação à horizontal. Como a inclinação é constante, então a aceleração é constante. Movimento uniformemente, nesse caso, acelerado. Ok? Bom, outro detalhe. E esse é impressionante como que o pessoal erra. Dado esse gráfico, eu quero a distância percorrida. Como eu já disse no comecinho da aula, o que a maioria fala aqui? Ah, calcula a área.
calcular a área, precisa. O gráfico já não é de posição por tempo. Vou aproveitar até os números que eu inventei aqui, ó. Ele saiu do 10 e foi para o 40. Andou quantos metros? 30. Pronto. Eu tenho que calcular alguma área? Não tem. Jacques, então o que eu faço na prática? Abre o olho. A única coisa que você tem que fazer para obter a distância percorrida, basta olhar. Literalmente, só olha para os valores das posições e vê. Olha, do 10 para o 40, andou 30, acabou. Não tem que calcular a área de nada. Aliás, no gráfico de posição por tempo, a área não tem significado, tá? Já no de baixo, você já sabe. Para obter a distância percorrida, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular a área sobre o gráfico, porque o gráfico é de velocidade por tempo. Onde que o pessoal erra aqui? Calcula a área errada. Vamos sombrear aqui. Repare que a reta não saiu da origem. E aí, você vai pegar o que exatamente? Tem aluno que pega só dessa linha aqui da caneta para cima. Não, é tudo que estiver entre o gráfico e o eixo do tempo. Ou seja, é a área sob o gráfico, tá? Então, para obter a distância percorrida, calcule. Enquanto que nesse gráfico aqui você só olha, nesse você vai ter que calcular. Aqui você consegue dividir, por exemplo, retângulo mais um triângulo. Tem gente que prefere ver um trapézio que está aqui meio deitado. Então, a forma de calcular tanto faz. Não é muito difícil de ver isso aí, ok? Vamos para o terceiro par. De novo, gráfico de posição e velocidade por tempo. O mesmo desenho. E aí? Que movimento que é esses dois aí? Bate o olho e já vai respondendo. Só que agora eu já vou ser prático. Não vou demorar igual eu fiz no segundo par, porque no segundo par tem toda a teoria pronta. De cara, eu bato o olho aqui e eu vejo que o tempo passa e está diminuindo. Quem diminui? A posição. Opa, quando a posição diminui, eu estou me movendo no sentido decrescente da trajetória. Imagina então que ele estava no 100, 90, 80, 70. Quem se move no sentido decrescente da trajetória tem movimento retrógrado. Isso é o que a gente vê. Tá, mas esse cara está, entre aspas, voltando. Ele está com movimento retrógrado, com movimento uniforme, com movimento acelerado ou retardado. Gente, a maioria aqui tem mania de falar que o movimento é retardado, porque está diminuindo. Seria retardado se estivesse diminuindo a velocidade, mas aqui é posição. Jacques, como é que eu vou saber se a velocidade é constante? Agora eu vou ser prático. O gráfico é de posição por tempo. O que eu estou vendo? Uma reta inclinada. Então, eu já sei que S é igual a SO mais VT. Esse movimento tem que ser uniforme. A velocidade é constante. Pessoal, tem gente que é tão doido que vê que aqui é um cara descendo um morro. De novo, gráfico não fornece a distância percorrida, não fornece a trajetória. O gráfico sempre vai fornecer somente valores. Você tem que saber ler e interpretar. Esse de baixo, como é que fica? Bom, o tempo passa e está diminuindo a velocidade. É fácil, né? Movimento retardado. De cara. Ah, tá bom. Se o movimento é retardado, e daí? Ele é uniformemente retardado? Bom, é uma reta, de novo, no gráfico de velocidade por tempo, V igual a VO mais AT. O A tem que ser constante. Então, aqui eu sei que, mais do que retardado, ele é uniformemente retardado. Tá bom. Esse aqui, progressivo ou retrógrado? Entre aspas, indo ou voltando. A maioria tem mania de falar que o cara tá descendo, ó ele voltando aqui. Viagem. Para saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, duas coisas que você olha. Ou o sentido da trajetória, se a posição é crescente ou decrescente, o que não dá para ver aqui, porque o gráfico é de velocidade. Ou você vê o sinal da velocidade. Todos os valores que eu coloquei aqui estão acima da origem. Todas as velocidades aqui são o quê?
positivas, ou seja, esse movimento é progressivo. Pessoal, vocês estão percebendo que gráfico é só saber ler? Por último, a área do gráfico, o que fornece? Esse aqui não fornece nada. Ah, eu quero saber a distância que esse cara andou. Ele estava no 100, estão inventando números. Ele estava aqui no número 100 metros e foi para o 40. Uai, do 100 para o 40 ele andou 60 metros. E aqui, a distância percorrida é a área sob o gráfico. Então, só sombrear tudo que tiver entre o gráfico e o eixo do tempo.